Para a mesa de debates, são convidados, para a moderação dos trabalhos, Érique Muzar Fonseca dos Santos, do Tribunal de Contas da União, a senhora Patrícia Helena Maia Alves de Andrade, da Controladoria Geral da União, o senhor Tiago Marzagão, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o senhor Rômeu Novaes Carvalho, da Controladoria Geral da União. Boa tarde. Gostaria de agradecer aos palestrantes por palestras bem interessantes, ainda que talvez ainda mais técnicas que hoje de manhã, enfim, que o painel anterior. Mas, então, eu gostaria de retomar, antes de abordar as perguntas do nosso público, a última pergunta que o Rômulo tinha feito para o painel anterior. Ou seja, considerando que eu achei um pouco mais complexo a parte técnica, qual foi o nível de tempo e esforço necessário para chegar a uns primeiros resultados interessantes? Bom, esse projeto, né, é um projeto de mestrado. Na verdade, eu estou há praticamente um ano, ou agora que eu estou concluindo. Os primeiros resultados, aquele índice, a gente levou alguns meses e a gente ficou super animado quando conseguiu aquele índice para poucas categorias. E aí, quando a gente aplicou para todas as categorias, o índice caiu bastante. E aí levou tempo, porque aí a gente foi testar vários algoritmos, implementações, e deve estar uns 4 meses tentando chegar nesse resultado. Um tempo considerável, pelo menos um ano. Mas porque tiveram essa particularidade, né, de serem várias categorias e tudo. Lá no CAD, eu acho que foram uns 2 meses somando tudo, inclusive o tempo que levou para a gente criar o robozinho para raspar os dados do site do GDF e tal. Depois organizar os dados do Comprasnet, que, enfim, não é um banco de dados muito limpo, tem variável lá que a gente não sabe o que é bem complicado. Então, somando tudo, assim, coletar os dados, tratar os dados, organizar, rodar o algoritmo de classificação, 2 meses, eu acho. No nosso caso, assim, não é o trabalho final ainda, né? Ainda está em desenvolvimento, é só um resultado parcial, mas esse resultado parcial a gente obteve, se eu fosse analisar em tempo real, né? Porque a gente tinha 50 mil outras atividades para tocar, o pessoal conhece bem lá como é que é, eu diria que levou em torno de 3 semanas a 1 mês. Agora, se eu considerar o tempo real de trabalho na atividade, eu acho que não chegou a 1 semana, 40 horas de trabalho. Então, assim, eu acho que naquela etapa do que a gente mostrou aqui, claro que a gente usou outras tentativas, fizemos outras análises, mas para essa técnica de LDA foi mais ou menos assim. A Patrícia vai reclamar. Eu vou reclamar porque ele é meu chefe, passa 50 coisas ao mesmo tempo, me põe para trabalhar final de semana e fala que durou 1 semana, né? Não é bem assim. Para essa técnica específica, a gente usou, tem outras abordagens que a gente não apresentou hoje aqui, mas para essa específica. A primeira pergunta para o Rômulo, do Wallace Pinheiro, do Exército Brasileiro. Não seria interessante permitir que os usuários selecionassem os temas dos pedidos ao fazer os mesmos, utilizando uma categoria de temas predefinidos? Na verdade, a gente tem mais ou menos isso. Então, existe lá a possibilidade de você colocar tags, né, que seria como se fosse tópicos. Então, você poderia colocar lá concurso público e definir que aquele pedido é sobre concurso público. Então, na verdade, já existe uma ideia de permitir isso. Mas o uso é muito caótico. Assim, não lembro agora o número exato, mas tinha vários casos onde o pessoal classificava como tag. Porque lá deve dizer, eu nem sei, não cheguei a olhar o sistema, mas deve dizer alguma coisa do tipo, informe qual é a tag. Aí o cara tag, ou coloque a tag, aí põe lá tag. Ou informações em branco. E preenchido mesmo com esses erros, dos 300 mil pedidos, tem em torno de 130, 150 mil. Você lembra o número exato agora, Patrícia? 130 mil. Então, assim, acaba que as pessoas não usam muito, sabe? Ou quando informam não está necessariamente correto. Porque definir uma categoria pré-definida, eu não acho razoável, porque você nem sabe o que o pessoal vai pedir. E o ser humano é muito criativo. Então, você amarrar ele naquele pedido,
acaba obrigando ele a informar incorretamente, né? Então, a ideia das tags eu acho ela mais interessante, mas nem todo mundo usa e nem todo mundo usa corretamente. Eu tinha ficado com uma dúvida semelhante no caso da apresentação da Patrícia. Uma vez que você treinou lá o seu algoritmo de classificação e que ele é extremamente rápido, não seria possível, no momento em que o cidadão submete uma denúncia, você já dá um feedback imediato para ele, propondo, por exemplo, essas 3 ou 4 categorias mais prováveis e pedir para ele um feedback. Por acaso a sua denúncia tem a ver com uma dessas 4 categorias? Então, tem duas coisas aí. Primeiro que a denúncia, a ideia de ter um texto livre é para simplificar para o cidadão, para não complicar muito. Como tem todo esse problema que a gente levantou e tudo, estão mudando o formulário, a forma como ele é feito. Hoje em dia, eles estão tentando implementar uma forma que o cidadão, eu quero denunciar sobre Bolsa Família, então já vai abrir uma tag para ele falar, tentar extrair mais informações. Mas está sendo implementado, na época a gente até pensou se valeria a pena realmente desenvolver o projeto ou não, só que não resolve o problema, né? Isso só ajudaria um pouco. Inclusive, a ideia é trabalhar com esses dados, a partir do momento que tiver realmente em produção, tentar usar esses metadados para ajudar na classificação. Mas não elimina o problema. Ajudaria. Só para complementar a resposta, assim, porque a categoria não é necessariamente Bolsa Família, a categoria manda para CGCOM, ou manda para DIE, ou manda para o... Então, assim, na verdade, muitas vezes o cidadão não vai ter a menor ideia qual unidade que ele vai mandar, né? Então, eu acho que não ajudaria muito no sentido de triagem, porque a triagem a gente está querendo saber para onde dentro da CGU a gente manda. Como a pessoa não vai conhecer os detalhes da casa, vai ser muito difícil ela validar e dizer se aquela classe é pertinente ou não. Outra pergunta do Wallace Pinheiro para o Tiago. A solução não seria exigir que os produtos fossem classificados usando o mesmo catálogo do governo federal? Pelo menos para as novas licitações? Eu acho que seria um belo avanço, mas eu não sou do direito, eu não sei nem se legalmente é possível o governo federal baixar uma norma dizendo que estados e municípios têm que classificar suas compras. Assim, eu acho que a solução ideal seria... A União Europeia tem uma taxonomia dela, que ela usa para classificar compras públicas. E sendo União Europeia, imagino que tem uma versão em português, porque tem Portugal. Acho que a gente podia simplesmente adotar isso para todo mundo, governo federal e estaduais e municipais. Porque daí não só a gente resolve o nosso problema mais imediato, mas você abre um outro campo de investigação, que é comparar despesa pública no Brasil e fora do Brasil, que é uma coisa que hoje é mais complicado de fazer. Mas, assim, eu não sei se é legalmente como é que funciona e tal. Aí já não é muito a minha área. Uma pergunta para o Rommel, do Rafael Sena, da Secretaria de Finanças. Para executar o processamento foi utilizado um servidor, então gostaria de saber se foi tentado utilizar uma arquitetura distribuída, utilizando capacidade de processamento e memória ociosa dos micros da CGU e outros servidores. Não no sentido de usar, por exemplo, o micro pessoal das pessoas para fazer esse processamento. É uma coisa que a gente está tentando agora fazer. Tem duas abordagens, né? Uma é usar as máquinas ociosas que já se usam no dia a dia, no trabalho, né? Então, às vezes a pessoa tem uma máquina lá com 8 GB de memória, tem 4 ou 8 núcleos, né? E está usando só o Word. Então, eu poderia, sim, utilizar aquela ferramenta. Mas isso envolve um trabalho muito mais complicado, de eu envolver toda a área de TI, toda a parte técnica, de colocar um sistema lá para rodar que eu poderia utilizar. Eventualmente pode atrapalhar, que a pessoa pode estar usando hoje, mas de repente quer usar alguma coisa e aí pode atrapalhar porque você está fazendo alguma performance. Aí tem que... Então, envolve um gerenciamento que eu não sei se compensa nesse momento, porque com as máquinas que a gente tem, com as máquinas que a gente está adquirindo, que a gente está comprando alguns servidores melhores para criar um laboratório de Big Data mesmo, né? Então, com esses servidores, a gente acredita que vai já ser o suficiente para poder fazer esses processamentos que a gente gostaria. Então, nesse sentido... A gente só vai usar o recurso ocioso dessas máquinas dedicadas a isso, e não dos próprios servidores da casa. Mas seria viável utilizar. Outra pergunta para o Rommel, do Rubens, da Polpex. O software utilizado possibilitaria o uso de tesauros para reduzir a quantidade de termos? Sim, sem problema nenhum. Assim como a gente pode expandir a quantidade de termos que a gente inclui no que a gente chama de stop words, né, que são as palavras que são excluídas,
eu poderia também dizer quais que devem ser mantidas. E aí eu utilizar o Thesaurus de alguma forma para fazer esse ajuste. Ou seja, se não tiver nesse dicionário que eu tenho aqui, seja ele Thesaurus, ontologia, ou seja lá o que for, ignore, né? Porque para mim me interessa só os termos que eu já tratei, que eu conheço e tal. Então, teria sim como utilizar sem grande dificuldade. Sim, uma pergunta mais ampla para todos. Vocês utilizaram várias técnicas de mineração de texto relativamente tradicionais. Vocês já chegaram a utilizar, ou cogitarem utilizar técnicas mais avançadas que utilizam Deep Learning, como, por exemplo, os algoritmos de Word2Vec, que o Google publicou, de transformação de palavras em vetores, que é uma representação intermediária, talvez mais simples, né, que leva em conta, por exemplo, sinonimias e outras coisas assim? Eu pensei, mas tem duas questões. Primeiro, pelo menos no nosso caso lá no CAD, o problema de classificação de produtos, eu acho que o obstáculo é a pouca frequência de vários produtos nas licitações federais. Eu não sei se um algoritmo diferente faria muita diferença. O problema em si é falta de dados de determinadas categorias. Além disso, tem a questão da capacidade de processamento. Técnicas de Deep Learning exigem máquinas mais poderosas do que SVM, essa coisa mais feijão com arroz que a gente está usando até agora. Mas, enfim, de repente, é algo que a gente tem na nossa listinha lá de coisas a talvez tentar no futuro. Bom, no caso de denúncias, a princípio a gente tinha usado os algoritmos tradicionais mesmo, Random Forest e todos esses da literatura, e quando a gente aplicou para todo o conjunto, não teve um resultado satisfatório. E aí a gente foi atrás de outros algoritmos que poderiam resolver, que foi o que gerou aquele resultado multilabel, foi uma técnica que a aplicação do algoritmo de árvore de Huffman, que ele é utilizado para comprimir dados, junto com o MDL que escolhe o melhor modelo. E, assim, se ele não conseguisse um resultado satisfatório, a gente teria que partir para outras técnicas também, mas como, a princípio, parece que ele vai resolver, que o problema também não é simplesmente só aplicar o algoritmo, porque você aplica o algoritmo, mas você tem que tratar os dados, ajustar, tem que fazer várias coisas que não é simplesmente usar um algoritmo melhor ou pior, né? Você tem que ver o que adapta melhor ao seu contexto. No caso desse trabalho que a gente fez da LAI, não tentamos, até porque acredito que Deep Learning usaria para fazer aprendizagem supervisionada, né? Não Sim, sei mas se esse outro VEC já está treinado. Ele consegue, digamos, a partir de um conjunto grande de palavras, fazer uma representação menor. Ou seja, ele não pega todas as palavras, inclusive as palavras mais frequentes. Uhum. Na verdade, não tentamos, não fizemos. O que a gente tem utilizado, até porque tem dado resultado interessante, é o seguinte: a gente gera, cria, vê quais são as palavras que estão acontecendo, e aquelas que não fazem muito sentido, e muitas vezes é caso a caso, né? Por exemplo, o Banco Central, faz sentido eu tirar banco, tirar central, então a gente já tira. Outra coisa que a gente acabou percebendo que, para o que eu estava querendo identificar, não valia a pena, era lei, acesso, né, o número da lei de acesso, né, o ano da lei de acesso. Aí tem coisa que eu acabo deixando, porque senão eu perco informação de outros, tem coisas que a gente acaba tirando. Então, não houve essa necessidade de diminuir a dimensão, de usar um PCA, alguma coisa, SVD, para poder diminuir a dimensionalidade, porque a gente conseguiu tratar com o que tinha e aquilo que era inútil na própria visualização das informações a gente identificava e excluía. E aí rodava de novo o algoritmo. Então, não sentimos essa necessidade ainda. Agora, uma pergunta que veio do Twitter, do Ricardo Lourenço, para o Rommel. Vocês usam cluster privado ou cloud? Não. Só, na verdade, assim, a gente está criando um laboratório onde vai ter um cluster nosso próprio, lá dentro da CGU. E não há planos para ir para a cloud, nem nada disso, por enquanto. Muito pelo contrário, né? Nos 3 exemplos que a gente viu aqui, teve que os resultados iniciais eram relativamente ruins e, à medida que você ia requintando a análise ou escolhendo outros algoritmos, você conseguia progressivamente melhorar, né? Obviamente, vocês trouxeram os casos em que isso funciona. Com que frequência acontece de vocês tentarem essa melhora e essa melhora simplesmente não ocorrer? Acho que a maior parte das tentativas é frustrada. A gente vai falhando, até uma hora que sai alguma coisa mais ou menos utilizável ali. Não sei te explicar a frequência, mas em geral, quando a gente chega num resultado satisfatório, como a Patrícia, aí para. Então a razão de tentativas frustradas e tentativas bem-sucedidas é grande.
o que você falou, assim, né? A gente só vê o resultado aqui, mas quando chegou no resultado satisfatório, mas isso tem 1 ano, né? Na verdade, isso é o mal do pessoal de TI, gosta de pegar um problema e resolver até chegar no resultado. Então, assim, a gente, pelos os projetos que a gente teve esse lado, né? Você vê que o resultado, a princípio, não estava legais, mas você vai tentando ajustar e tudo. Realmente não tem essa frequência, porque a gente está tentando chegar aí, mas... A proporção eu não sei dizer, mas eu diria que há muitas ideias ou hipóteses que não se concretizam, né? Então, uma das coisas que quem trabalha com análise e não tem um objetivo específico ainda, mas tem só o conjunto de dados, é que você, ao explorar os dados, você tem muitas ideias, muitos insights. E eu diria que a grande parte desses insights, eles são meio que descartados, porque não era exatamente o que você imaginava, foi só um caso específico, você não tem dados suficiente para fazer o que você gostaria, ou o resultado não era aquilo que você esperava. Um exemplo prático de tentativa de fazer isso sem sucesso nenhum foi... um deles, tem alguns, mas um deles foi, por exemplo, no caso lá de documentos, de compras de governo, né? Fornecedores e licitações. Então, a gente percebeu também que o KNAI sozinho não era uma coisa, não era tão bom assim, porque, na verdade, tinha empresas que ela fornece diversas coisas distintas que cairiam em diversos KNAIs distintos. Mas o que a gente gostaria de saber é o seguinte: qual que é o nicho, né? Quais são as áreas que uma empresa atua? Então, quando ela desenvolve sistemas, será que ela também dá consultoria e presta serviço de manutenção? Será que ela vende impressora ou não? Então, a gente tentou ver pelos itens onde essa empresa participou na licitação, tentar agrupar quais empresas fornecem os mesmos tipos de item, né? Para depois eu poder avaliar e fazer uma análise de mercado. Quais empresas que estão concorrendo, quando tiver uma licitação desse tipo, quem é que vai participar, né? Baseado nos itens e não só no KNAI. Mas, assim, tentei de 50 mil formas diferentes e sem sucesso. Então, até acho que faz sentido, continuo achando que teria como, mas não sei como. Então, foi uma das tentativas que a gente ficou empolgado na época de desenvolver e não chegou num resultado razoável. Ok, então, não tendo mais perguntas, encerramos aqui agradecendo aos palestrantes por suas muito interessantes palestras. Obrigado. Encerram-se, neste momento, as atividades do primeiro dia do Seminário Brasil 100% Digital. Amanhã os trabalhos serão reiniciados neste mesmo local às 10 horas. Boa noite a todos.